Olá, seja muito bem-vindo a esta nova série de estudos bíblicos, Daniel e Apocalipse. Jesus voltará em breve. É uma série repetida aqui no nosso canal, nós já tivemos algumas séries específicas de Daniel e Apocalipse. E eu vou explicar para você o porquê da repetição. Nós repetimos o mesmo tema, uma série diferente, você vai ver, porque a real função, a função de todo verdadeiro cristão que vive no tempo de hoje é pregar sobre a segunda vinda de Jesus. Jesus já veio a primeira vinda, cumpriu ali o que ele tinha que fazer, que era pagar o preço, o resgate da raça humana e deixar o exemplo, né, para que as pessoas possam seguir o exemplo dele e encontrar o caminho da salvação, que é através dele somente, o Criador do mundo e o Salvador da raça humana, mas o plano de salvação ainda não está findado, ainda tem a segunda vinda dele para completar o plano de salvação. Então, um cristão verdadeiro que vive hoje, ele tem como principal missão falar sobre essa segunda vinda. Claro que nós temos outros conteúdos importantíssimos, inclusive no canal Obra Médico Missionária também, que vai esclarecer muitos pontos importantes, mas a real missão do cristão hoje é essa, pregar a segunda vinda de Jesus Cristo. Então nós vamos começar esse primeiro comentário, nós vamos ter conceitos básicos, porque esses conceitos básicos, porque a maioria da população não tem nem os conceitos básicos, né? Satanás mantém a população longe da Bíblia. Eles podem até estar perto de pregadores humanos, mas Satanás mantém a maioria da população longe da palavra de Deus, que é o que interessa realmente, certo? Ou a comunhão diária, direta com a palavra de Deus, o ser humano direto com a palavra de Deus. Então nós vamos fazer uma breve oração para começar esse primeiro comentário. Peço que você feche seus olhos agora, abra sua Bíblia. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, isso tudo é importante. Eu não sou youtuber, mas isso tudo também é importante. Inscrever-se, apoiar, como você preferir apoiar, certo? Eu vou colocar a apostila 4 princípios na descrição, o link dela, ela é gratuita, essa apostila é importantíssima, 4 princípios para o entendimento da profecia bíblica. Mas hoje nós vamos falar a nossa introdução do primeiro comentário, primeiro estudo dessa série, com o tema profetas canônicos e não canônicos. Você vai entender um pouco mais esses conceitos básicos, você vai entender o que é um profeta maior, o que é um profeta menor, e o porquê dessa classificação. Então feche seus olhos, abra sua Bíblia. Se preciso for, você volte a este estudo, certo? Mas não perca o foco, né? O foco na sua salvação, na minha e na sua salvação, que é individual. Vamos falar com Deus. Pai de amor que estás no céu, mais uma série se inicia, Senhor. Ajuda essas pessoas, seja lá quais forem, seja qual conhecimento que elas tenham, a se aproximar de Ti através dessa série. Me inspira, Senhor, também para que humildemente eu possa agir como uma serva sua, que nada me suba na minha cabeça, que eu me mantenha uma pessoa humilde. É o meu pedido em especial para o Senhor, pelos méritos de nosso Salvador, Teu Filho Jesus Cristo. Amém, Pai. Então, vamos aqui com as nossas Bíblias abertas, né? Você pode abrir em Daniel, o livro de Daniel é melhor, né? E nós vamos falar hoje não especificamente sobre nenhum verso, nós vamos falar de uma maneira geral. Então, o que são profetas canônicos e não canônicos? Primeiramente, eu quero dizer para vocês o porquê de estudar Daniel e Apocalipse. Vou enfatizar novamente, porque a Bíblia toda, ela trata, é um livro histórico, santo, sagrado, que trata do plano de salvação do Senhor Jesus Cristo. Desde Gênesis até Apocalipse, ela trata do plano de salvação e conta a história da humanidade desde a criação do mundo, certo? Mas existem 2 livros que são de profetas que apontam para a segunda vinda de Jesus Cristo. E estes 2 livros, um completa o outro. O primeiro é Daniel, o segundo é Apocalipse. E um completa o outro. E hoje nós vamos fazer um apanhado geral, porque no próximo estudo você vai conhecer um pouco mais sobre o livro de Daniel, que é o primeiro livro que trata da profecia para o denominado tempo do fim, que é o tempo que vivemos hoje, de 1798 até aqui estamos no denominado tempo do fim. E se você já conhece o canal, você conhece o evento que deu início ao tempo do fim,
que chama-se Ferida Mortal, certo? Então, Daniel é o livro que se refere à profecia para o tempo do fim. E Apocalipse é o segundo livro da Bíblia que se refere à profecia para o tempo do fim. Por isso que hoje esses dois livros devem ser estudados juntos. Então, no próximo estudo, você vai ter um apanhado geral sobre o livro de Daniel, certo? Então, vamos começar o estudo de hoje. O que são profetas canônicos e não canônicos. Isso é muito importante. Os profetas canônicos são os que estão no livro do cânon sagrado, que foram agrupados aqui por homens, sim, por homens, mas fazem parte do cânon sagrado. Por que que eles foram agrupados por homens, né? Nós sabemos, inspirados pelo Espírito Santo. Por questão de autoridade. Foram livros considerados de maior autoridade. Não quer dizer que os outros profetas, que não são canônicos, que não estão agrupados no livro sagrado, não possuem autoridade. Não quer dizer isso. Quer dizer que estes daqui possuem uma maior autoridade, certo? Então eu espero que tenha ficado claro para você a classificação feita por homens, inspirada pelo Espírito Santo, de profetas canônicos e profetas não canônicos, certo? Agora nós vamos falar um pouco sobre profetas maiores e profetas menores. Por que dessa classificação? A classificação, profetas maiores e profetas menores, ela é simplesmente por causa do tamanho do conteúdo escrito pelo profeta. Então, profetas maiores têm um conteúdo maior escrito. Profetas menores têm um conteúdo menor escrito. Só isso, ela não tem relação com a autoridade profética. É apenas pela quantidade de escritos dos profetas maiores, têm maiores escritos, e os profetas menores têm menores escritos. Então, com estes dois conceitos em mente, você já está um pouco mais preparado para entender estes dois livros que tratam da profecia para o tempo do fim, ou seja, tratam especificamente da volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no próximo comentário, você vai saber um pouco mais quem foi o profeta Daniel, que época da história que ele viveu e como ele foi usado pelo Senhor para receber visões que tratam da sua segunda vinda, do tempo de hoje, né? O tempo que nós vivemos, denominado tempo do fim. Então fique aqui, eu espero você no próximo estudo. Leia o livro, se possível, já de Daniel em oração, ou pelo menos o começo dele, para que você vá tendo essa comunhão com o Senhor, comunhão direta com o Senhor. Ela só ocorre quando você lê diretamente a palavra de Deus e deixa Ele falar com você. Permaneça um tempo em silêncio também, para que Ele possa, ao longo do dia, falar à sua mente, falar ao seu coração, ao seu pensamento, para que você possa tendo familiaridade com o Senhor e creia, o Senhor fala conosco através da mente, através do pensamento, quando nós ficamos em silêncio, quando nós oramos a Ele, conversamos com Ele e nós permanecemos algum tempo em silêncio para ouvir a voz dele também, através do Espírito Santo falando à nossa mente, ao nosso coração. Tudo isso é cientificamente comprovado, não era necessário, mas cada vez que a ciência idônea tenta se desenvolver mais ela entende que existe um Criador que nos criou, que nos ama e que também vai nos resgatar aqui para vivermos com Ele sem morte, sem dor e sem pecado. Essa é uma realidade, não é fanatismo, mas nesse mundo usurpado, no grande conflito, Satanás não quer que nós acreditemos nisso, certo? Ele quer que nós acreditemos nas mentiras que ele inventa aqui através de mentes que não estão diretamente ligadas com ele, né? Nós nascemos com a nossa natureza caída, nós já nascemos em um mundo de pecado, nossos primeiros pais pecaram, mas os vencedores, eles haverão de se converter, de nascer de novo com muita luta e de vencer esse grande conflito com o auxílio do nosso Criador e Salvador Jesus Cristo, através da pessoa do Espírito Santo. Então, que Deus abençoe você, que Deus abençoe o seu estudo, até o segundo comentário, o segundo estudo. E até mais. Fique com Deus.